O inimigo achou que venceu no Éden, mas foi derrotado na cruz. Aí você fala assim: que inimigo? A gente tem um inimigo, né? Que é o diabo, é o Satanás. Hoje eu quero falar uma coisa para vocês, dar um estudo para vocês. Não sei se é curiosidade, mas é um ensinamento, né? Não tem nenhuma lição, vamos dizer assim, espiritual. É história mesmo, né? A gente vai ver como é maravilhosa essa obra que Deus nos deu, que é a sua palavra, né? Ele amarra todas essas coisas, né? Desde Gênesis até Apocalipse, está tudo amarrado, né? Está tudo certinho, é impressionante, né? E a Bíblia, eu sempre falo para vocês, né? Não é que contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A gente já falou aqui uma vez, ela foi escrita por mais de 42 autores, né? Foram inspirados por Deus para escrever as coisas que tem aqui. Então é a própria palavra de Deus. Aí, e é assim, o que é inspirado? Os caras, os autores foram inspirados, mas o que é inspirado é o texto. Não significa que hoje, eu estou cavando aqui, vou plantar uma planta aqui no meu jardim, pá, bato lá, acho um vaso, pô, tem uma carta de Paulo, vou incluir na Bíblia. Não. Paulo foi inspirado naquela época, mas o que é inspirado é o texto que ele escreveu. Agora já não vale mais. Entendeu? Então é fantástico a gente poder ter nas mãos e no coração, obviamente, né? A palavra de Deus. E o que eu quero falar hoje para vocês aqui é sobre isso aqui, né? Quer dizer, a semente da mulher, né? A promessa que venceu a serpente, que era o diabo, que estava personalizado na serpente, né? O diabo entrou na serpente para tentar a mulher. E a gente vai falar sobre isso aí, por isso que a gente vai dar um apanhado geral. Eu não vou conseguir ler tudo porque é muito grande. É como que essa semente foi carregada, por quem que ela foi carregada, até chegar no vencedor, que é Jesus Cristo. Incrível isso, né? Como as coisas estão amarradas. Então é assim, ó. Então vamos começar falando aqui da queda, né? A humanidade havia acabado de cair. Então lembra lá, Deus criou Adão e Eva e falou para eles: olha, aqui tem isso, tem aquilo, você vai dar nome para os animais, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai cultivar o jardim e tal. E tá vendo aquela árvore? Você pode comer de tudo que você achar aqui, mas daquela árvore lá você não vai comer. Não vai comer. E aí chegou a serpente, falou para Eva, Deus falou, porque, pô, mas que Deus é esse? Ele quer, né? Ele quer esconder coisas de você. Come que você vai se tornar como um Deus e tal. Ele tentou a Eva comeu, deu para o marido comeu. E aí houve a queda, houve o pecado, né? Então, qual foi o pecado? Desobediência. Eles poderiam ter escolhido não comer, mas eles foram lá e comeram. Muito bem, está aqui em Gênesis 3, capítulo 15, diz assim, ó, eu vou ler o 14. Então o Senhor disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Que mulher era Eva? Entre a tua descendência, a tua semente e a semente dela, da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha aonde a gente começa a ver o nosso estudo. Porém, que semente é essa? Que descendência é essa? Aqui é uma coisa que as pessoas, os estudiosos, né, chamam de proto-evangelho. O que é o evangelho, né? O evangelho, a tradução de evangelho são boas novas. É como se você chegasse para um amigo seu e falasse assim: olha, meu amigo, que eu te amo muito, que eu gosto muito de você, eu vou te trazer boas novas. Sabe o que acontece? Você tem salvação, você pode ter salvação, você pode ser salvo. Basta você crer
naquele sangue derramado na cruz por Jesus Cristo. Esse é o Evangelho, as boas novas. Por que aqui que os estudiosos chamam de proto-evangelho? Por quê? Porque Deus trouxe o juízo. Se vocês continuarem lendo aqui, ó, e disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás luz a filhos. Diz para o homem: porque deste ouvido a voz da tua mulher, comesse da árvore que eu falei que não era para comer, com sofrimento comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. E aí ele vai fazendo juízo, vai dando juízo. Mas o que ele faz? Ele também promove a salvação, a restauração, a redenção. Olha o que ele fala aqui, ó. E o Senhor Deus, isso está em Gênesis 3:21. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O que aconteceu aqui, né? Eles perceberam que estavam nus, porque enquanto Deus convivia com eles, a glória de Deus iluminava tudo, e eles não conseguiam enxergar direito eles, né? Porque era um brilho. É como se você estivesse olhando para o sol, sua vista fica ofuscando, né? Pode até estar passando um avião ali que você não vai ver o avião, porque sua vista está ofuscada por causa do brilho do sol. E assim era lá naquela época. Por que eles não sabiam que estavam nus? Logo depois que eles pecaram, Deus saiu da presença deles, e aí eles perceberam que estavam nus, colheram, pegaram folhas de figueira lá e taparam seus sexos, né? E aí Deus falou: não, não vai tapar com folha de figueira não, meus amigos. Aí o que ele fez? Ele sacrificou um animal. Um animal teve que ser morto no lugar deles para cobrir o sexo deles. Então aqui já é uma morte substitutiva, redenção. A obra de Cristo é uma redenção. Ele morreu no nosso lugar. Então, por isso que chama proto-evangelho, porque ele proferiu juízo e também a redenção, no mesmo capítulo aqui. Interessante isso. E aqui a gente vai falar agora, eu vou ter que acompanhar aqui, porque é muita coisa, não vamos ler tudo, mas vou falar algumas pessoas das quais carregaram essa semente até chegar em Jesus Cristo. Coisa incrível isso, incrível. Então, primeiro a gente nota que assim, a semente da mulher, normalmente a descendência vem do homem. De quem você descende, né? Qual é a sua origem, a descendência do homem. Mas nesse caso aqui, a descendência não é associada ao homem, ela aponta profeticamente para um nascimento singular. A Maria, ela não coabitou com José para ter Jesus, foi obra do Espírito Santo. Então aqui já vai apontando para o nascimento virginal de Cristo. Incrível isso. Olha a ligação desde lá do primeiro livro da Bíblia, né? Então, quem carregou a promessa e por quê? Em primeiro lugar, Eva. Foi a mãe da promessa. Ela carregou, está lá. Aí ela teve filhos, ela coabitou com Adão, teve Caim, Abel. Vocês sabem dessa história, né? Caim matou Abel, e aí, né, ela teve outros filhos e filhas, e a semente, ela foi para quem? Para Sete, o filho dela, o outro filho dela, quando ela perdeu Abel, chamava-se Sete, né? E é interessante que aqui em Gênesis 4, 25, 26, diz assim, quer ver, ó? Tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher e ela deu à luz ao filho a quem pôs o nome de Sete. E ela disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. Olha o que ele fala assim: a Sete também nasceu um filho a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Semente foi para Sete. Depois de Sete, aí veio Noé. Vocês sabem a história de Noé, o dilúvio, a arca de Noé.
Aquela época, por que que houve o dilúvio? Porque a terra estava corrompida, a terra era ruim, era má. Está diferente do que é hoje? Você imagina hoje como está, você olha guerras, rumores de guerras, feminicídio, assassinato, pai jogando filho pela janela, matando filho. Olha, tá, eu não sei, naquela época a gente não viveu, a gente vê o que está escrito aqui, mas falou que a terra era má e corrompida, e Deus falou: vou acabar com isso. E acabou como? No dilúvio. Mas ele salvou a Noé. Por que ele salvou Noé? Olha o que ele fala aqui em Gênesis 7:1. Depois disso, o Senhor falou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, pois tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Era uma geração má, perversa, corrupta. Né? Aí você fala: pô, então peraí. Pode ser que Deus queira mandar outro dilúvio para acabar com a humanidade, do jeito que a Terra está, que o mundo está? Não. Você lembra lá do arco-íris? Ele fala, ele colocou um arco-íris para ele lembrar que ele nunca mais vai mandar um dilúvio sobre a Terra. Vai acabar a Terra, vai acabar esse mundo, vai, mas não mais com água, e sim fogo. Mas isso fica por um outro papo aí. E Noé teve 3 filhos. Quais foram os filhos que Noé teve? Sem, Cã e Jafé. Então, desses 3 filhos, a semente foi para quem? Foi para Sem. E por quê? Porque é a escolha soberana de Deus, é vontade. Deus tem as suas vontades soberanas e acabou. Não tem o que discutir. Ele escolheu, ele tem o propósito dele. Ele é o único que enxerga tudo, desde aqui até aqui. Ele enxerga tudo. Então ele escolheu Sem. E uma curiosidade aqui, abrindo um parêntese, né? Sem é da onde se origina o nome semita. Vocês devem estar ouvindo, inclusive com relação a essa guerra que está tendo lá no Oriente Médio, né? O antissemitismo. O que é o antissemitismo? Né? São pessoas que rejeitam o povo semita, o povo judeu. Né? Existem os antissemitas e os antisionistas. Qual é a diferença de uma para outra? Né? Semita é o povo. Sionistas, a nação de Israel foi criada em 1948. E são pessoas que rejeitam a nação de Israel, não a reconhecem, embora a ONU reconheça, eles são uma nação tal. Tem gente que não reconhece, não, eu sou antisionista, eu não reconheço a nação de Israel. É como alguém chegar e falar assim: não, você é brasileiro, eu te rejeito e não reconheço o Brasil como país, entendeu? Como nação. É isso que, grosso modo, é isso que acontece. Né? E aí a gente estende um pouquinho, isso não está no conceito do semita, do antissemitismo, mas a gente estende um pouquinho, porque normalmente a pessoa que é antissemita, que rejeita o povo judeu, ela rejeita valores judaico-cristãos. Por quê? Porque Cristo era judeu. Cristo, ele descende do povo judeu. Ele era judeu. Então, a pessoa que rejeita, eu não aceito o judeu, as coisas que o judeu. Ele rejeita também os nossos valores, os valores cristãos. Mas aí, fecha parênteses. Então, né, Noé carregou a semente, e aí a semente foi para quem? Foi para Sem. Foi a linhagem escolhida. Deus escolhe soberanamente uma linhagem, né? Sem era o filho mais velho, e advém esse termo semita aí, né? Bom, depois de Sem, vai rodando, vai rodando. E quem chega em quem a semente? Em Abraão. Lembra? Abraão é um dos 3 patriarcas do povo judeu. Né? Então você tem, até que no 100 de Noé, não existia um povo judeu, né? O povo de Abraão. Era um povo que tinha lá semitas, eles eram semitas. Né? E aí vem Abraão, que Deus escolhe Abraão e falou: vou fazer de ti uma grande nação e tal, tal, tal. Foi aí que começou, de fato, o povo judeu, que também Abraão
né? De Éber também, tem um nome de Éber que era chamado também de Hebreus, né? Então Abraão carregou. Deus chama Abraão e promete, olha, em ti, quer ver, está em Gênesis 12:3, olha que lindo isso aqui, olha o que ele fala aqui, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Incrível. E aí, o que acontecia lá em Gênesis 3,15? A promessa da semente era geral. Era geral. Aqui se afunilou. Se afunilou para quem? Para um homem, para Abraão. A promessa aí da semente se afunilou nele. E olha que interessante, né? Abraão casou com a Sara. E a Sara era estéril. Eu falo, pô, como que eu vou ser pai de grandes nações se a minha mulher é estéril? Ela não pode me dar um filho. E aí Sara, sabendo disso, falou assim, olha, eu vou dar uma mãozinha para Deus. Tem a minha serva Agar lá, faz o seguinte, coabita com ela e tem um filho, para começar essa grande nação aí. E Abraão foi lá e coabitou com a Agar. E nasceu quem? Ismael. Nasceu Ismael, aí, mas só que a promessa foi para Abraão, para a linhagem de Abraão. E não, né, não uma, ela era concubina lá, ela não era esposa dele, era serva de Sara. Mas Deus prometeu para a família dele para ter, e aí que aconteceu? Sara voltou, deixou de ser estéril, e 13 anos depois que Ismael nasceu, nasceu Isaac. Aí sim a descendência dele. E a semente passou para quem? Para Ismael? Teoricamente, vamos dizer assim, pela lógica humana, devia ser Ismael. Por quê? Porque ele era o filho mais velho. Né? Assim como Noé tinha 100 anos de Jafé, passou para 100, que era o filho mais velho. E aqui Ismael era o filho mais velho, mas não, passou para Isaac. É escolha soberana. Eu já comentei isso aqui com vocês, desses conflitos que há entre judeus e o povo árabe, né? Lá no Oriente Médio, porque Ismael, o povo árabe descende de Ismael, né? E aí é assim, Deus não abandonou Ismael. Deus falou para Agar, olha, eu vou fazer dele uma grande nação. Ele vai ser como um jumento selvagem e vai viver ao redor do seu irmão. Então é assim, se você olha o mapa, você vê lá Israel no meio e em volta só países árabes, descendentes de Ismael. Mas enfim, fecha parênteses aqui. Aí a semente passou para Isaac. Depois, Isaac, ele teve filhos. Ele teve Jacó e Esaú, eram gêmeos. E Esaú era o mais velho. Eu tenho gêmeos também. E o mais velho tem 1 minuto, ou quase 1 minuto, mais velha, é minha filha mais velha, quase 1 minuto do que meu filho. Mas é mais velha, é a primogênita. E aqui, Jacó e Esaú eram gêmeos, só que Esaú era o mais velho, mas Deus escolheu quem? Jacó. Então não depende de lógica humana, depende da soberania de Deus. Né? Tem um texto lá em Romanos capítulo 9, que Deus fala, Deus ele amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. E aí o que aconteceu? Jacó, então, foi lá, casou, teve filho. Jacó, ele tem um particular aqui, né? O Jacó, ele era trambiqueiro, ele trambicava, ele fazia falcatruas, ele roubou a, a primogenitura do irmão, roubou por um prato de lentilha. O irmão chegou da caça com fome, ele falou, me dá isso. Ele falou, não, eu te dou só se você vender a sua primogenitura para mim. Então Jacó, ele era trambiqueiro. Ele foi para uma terra lá
do tio dele, e aí sacaneou com o gado, ele fazia muito trambique. Em um determinado momento, ele entendeu que ele era assim e que ele não queria mais ser assim. Então, ele tinha crescido muito, não só em número de pessoas, porque ele casou, teve vários filhos e filhas, e em gado, o cara enriqueceu demais, demais. Aí ele saiu da terra lá do sogro dele e foi embora, e atravessou, ia ter que passar pelo meio da terra do irmão dele, Isaú, que eles saíram brigados, depois que ele roubou a primogenitura. Mas, enfim, ele entendeu que ele não podia mais ser o Jacó trambiqueiro. Ele entendeu que ele queria mudar, ele percebia que Deus abençoou ele ricamente, abençoou em tudo, em filhos, em família, em prosperidade, em tudo. E ele passou todo mundo por um riozinho lá, e aí ele ficou naquele riozinho, acredito que orando e colocando diante de Deus o seu pecado, sei lá eu, aquela sua angústia de ser daquele jeito. E aí apareceu uma pessoa que era um anjo, a Bíblia fala que era um anjo, e ele lutou com Deus. Tanto é que Deus tocou a coxa dele e ele saiu manco dessa luta. E aí Deus mudou o nome dele, de Jacó para Israel. Israel quer dizer, lutaste com Deus. E ele prevaleceu assim, ele falou, só vou sair daqui depois que o Senhor me abençoar. Então ele mudou. As pessoas falam assim, o cara nasceu assim, daquele jeito, com aquele gênio, e não vai ter mais jeito, ele vai ser sempre assim. Não, não, não. Isso não é verdade. A gênio a gente educa, a gente treina. Ele não queria mais ser, ele sabia que ele prejudicava as pessoas, ele não queria ser mais assim. Aí ele se tornou Israel e teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, hoje em dia. Incrível, incrível. E aí, foi para quem? Ele teve 12 filhos, teve filhas também, mas as 12 tribos de Israel levam o nome dos filhos dele. E aí foi para quem? A promessa, a semente, quem carregou foi Judá. Foi Judá que carregou essa semente aí. Por que Judá, a tribo de Judá, e diz assim, lá em Gênesis 49, fala assim, o cetro é aquele instrumento do rei, né? Não se arredará de Judá. Por quê? Porque o Messias viria como rei. Jesus, ele veio herdar o trono de Davi. Incrível. Porque, lembra lá, em João tem um texto assim, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Né? João falando, João Batista olhando quando viu Jesus, falou assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus, a primeira vez, veio como cordeiro, veio manso. Ele morreu em morte de cruz. Ele foi levado como um cordeirinho para o seu sacrifício. Agora, a segunda vinda de Jesus, ele vai vir como um leão da tribo de quem? De Judá. Por quê, leão? Porque ele vem ocupar o reino, ele vem ocupar o rei, o trono dele. Porque ele é rei. Então ele vai vir para quê? Para reinar. Então por isso que fala aqui, ó, Judá, o cetro, quando Deus fez essa promessa, né? O cetro não se arredará de Judá, está em Gênesis 49, versículo 10, porque Jesus ele é prometido dali. Ele vai vir da linhagem de Davi, vai herdar o trono de Davi. Deus faz aliança com Davi lá em 2 Samuel, quando começou a ter reis, né? O primeiro rei foi Saul, o segundo foi Davi, e ele prometeu um reino eterno, um trono eterno, um reino eterno não, ele prometeu um trono eterno para Davi, Davi e sua linhagem, Davi e sua descendência. Então, o que aconteceu depois de Davi, né? A gente, a semente, ela foi caminhando. Depois de Davi, Davi teve um monte de filhos. Teve Roboão, teve Absalão, teve um monte de filhos. Mas
A semente foi para quem? Para Salomão. Você já conhece a história de Salomão, que escreveu Salmos, escreveu Provérbios. Era um homem extremamente sábio, rico demais, porque ele pediu, até um texto ele pediu, Deus falou assim, escolhe o que queres, né? Que eu te dou, que eu te darei. Salomão falou, Senhor, eu quero sabedoria. Eu sou como uma criança, como que eu vou governar esse teu povo que é tão grande? E Deus se agradou disso, falou, pô, como você não pediu riquezas, prosperidade, longevidade, eu vou te dar a sabedoria e vou te dar tudo isso aí. Então ele foi o homem mais rico daquela época, né, do Oriente Médio lá, foi o homem mais sábio, vinha gente ouvir a sabedoria dele. Enfim, foi um cara bem que carregou a semente. Depois dele veio quem? Aí teve reis, vários reis que foram ruins, foram bons, mas teve Jeoás, depois teve Jeconias. Jeconias quase foi extinto. Se ele fosse extinto, a semente acabaria ali. Mas Deus tem o seu propósito, Deus tem a sua soberania. Ele foi levado cativo e quase que acabaram com a vida dele. Mas Deus o livrou dele. Por quê? Porque ele estava carregando a semente. Depois veio Zorobabel. Zorobabel não era rei, ele era um governador, ele foi governador. E aí teve um período de silêncio, isso é interessante na Bíblia, do último livro da Bíblia, né, até do último livro do Velho Testamento, até o primeiro livro do Novo Testamento, houve um período de silêncio de 400 anos. Então não teve nenhum rei, não teve nenhum trono, né, mas a genealogia continuou. Continuou aonde? Para quem? Para José e Maria. E José era descendente de quê? Se você pegar a genealogia de Mateus, está lá o nomezinho de José, que ele descende do rei Davi. E ele carregou a semente, e a semente de Jesus Cristo nasceu então deles dois, de José e de Maria. É incrível, eu acho, eu não sei, isso é por isso que eu falei para vocês, aqui não tem um ensinamento, olha, não, é só para mostrar para vocês como é esse nosso Deus que amarra tudo. E tem pessoas que ainda não creem na Bíblia, não creem na palavra de Deus, não querem conhecer Deus através da Bíblia. Então, se a gente tivesse que aplicar alguma coisa, primeiro, Deus sempre cumpre suas promessas. Ele sempre cumpre. Você viu que ele prometeu lá? Então, Deus é fiel. Quando você entra para a família dele, Deus, ele te prometeu várias coisas. Dentre elas a salvação. Ele sabe das tuas necessidades, não das suas vontades. Ele sabe das tuas necessidades. Ele vai cuidar de você, ele sabe o seu nome. Eu dei um estudo aqui sobre o rico e o Lázaro. O rico a gente não sabe o nome dele, mas o Lázaro entregou sua vida a Deus, ele sabe o nome dele. Interessante, importante saber disso, né? Então, ele é fiel, ele cumpre as suas promessas. E o inimigo não pode te ferir. Ele não vai te ferir. Ele não vai vencer, entendeu? Ele pode até te tentar. Ele pode te colocar as tentações, mas ele não vai pegar você para ele, né? Ele não vai vencer sobre a sua vida, por quê? Porque ele já foi derrotado. E o mais legal de tudo isso, é que a promessa está viva. Jesus Cristo está vivo e vai voltar. E queria deixar isso aqui para vocês sobre essa aplicação. Entre para a família de Deus, entre para a família de Jesus Cristo. Creia que o Filho morreu na cruz para salvar você da condenação eterna, para salvar a mim da condenação eterna. Entregue sua vida para Ele. Olha que coisa maravilhosa é pertencer a essa família, tá bom? E é no nome precioso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que eu peço essas coisas para todos vocês. Amém.